Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Você é bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus e Pai. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, a Tua ajuda. Nos curvamos diante do Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda adoração, todo louvor, e pedimos que o Senhor derrame, em nome de Jesus, o Espírito Santo sobre mim e sobre todos os meus irmãos. Abre a nossa mente e que fale a Tua palavra. Nós somos servos Teus, discípulos Teus, ensina-nos, em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição desta semana é a lição número 2, a autoridade de Paulo e o Evangelho. Você quer conhecer uma pessoa? Coloque o poder na mão dela. Quando foi colocado o poder e autoridade na mão de Paulo, ele se conservou humilde, um servo humilde nas mãos de Deus. Quando foi colocado autoridade e poder na mão do rei Salomão, ele se atrapalhou todo. Ele tomou a glória para si mesmo. Queridos, quer conhecer uma pessoa, coloque poder e autoridade na mão dela. Quando a igreja cristã surgiu, Tiago, Pedro, João, todos os líderes e colunas da verdade eram homens humildes e conservaram-se humildes, instrumentos nas mãos de Deus. Porém, queridos, quando a igreja no quarto século se tornou universal, os bispos de Roma começaram a se tornar mais e mais proeminentes, mais e mais importantes, e quando o poder e a autoridade foram colocados nas mãos dos bispos de Roma, eles se tornaram despóticos, autoritários, arbitrários, e começaram a disciplinar e a excomungar os demais. O Espírito Santo, que guiou a vida de Paulo, o Espírito Santo está também dirigindo a tua vida, a minha vida. Deus quer me usar, a mim e a você. Deus quer colocar autoridade e poder na sua mão. Mas Deus também quer nos conservar humildes, instrumentos nas mãos dele. Na parte de domingo, Paulo, o escritor das cartas. As cartas de Paulo são facilmente identificadas. Quando você começa a ler, você já percebe que é Paulo que está falando pelo estilo da linguagem, não pelo formato das cartas. Porque conforme diz aqui na lição, dois jovens de Oxford, Bernard Grenfell e Arthur Hunt, eles descobriram no Egito cerca de 500 mil fragmentos de papiros antigos, documentos escritos em papiro, um material popular para a escrita, usado vários séculos antes e depois de Cristo. Além de encontrar algumas das cópias mais antigas do Novo Testamento, eles encontraram também notas fiscais, declarações de renda, recibos e cartas pessoais. E o que eles descobriram é que o formato que Paulo usou nas cartas dele no Novo Testamento era mais ou menos o mesmo formato usado nas cartas que eles encontraram nesta busca lá no Egito, entre os 500 mil fragmentos. Portanto, o formato das cartas que Paulo usou era o mesmo formato usual, comum nos tempos do Antigo Testamento. Mas, queridos, o que mais identifica as cartas de Paulo não é o formato, e sim a linguagem, a forma como ele escreveu, pensamentos elaborados, pensamentos profundos, pensamentos complexos, que você tem que ler 2, 3 vezes o mesmo verso para poder entender. Por isso que o querido apóstolo Pedro já declarou na sua segunda carta, capítulo 3, abra sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e os versos 15 e 16, considerando a complexidade e a profundeza dos pensamentos escritos por Paulo, Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versos 15 e 16: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor,
como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. No tempo de Pedro e de Paulo, já existiam pessoas que torciam as escrituras para sua própria perdição. Hoje não é diferente. Pessoas torcem os escritos de Paulo. Todos os versos difíceis do Novo Testamento, que geralmente são torcidos, na questão do dom de línguas, na questão dos dons espirituais, na questão do comer e não comer, de guardar ou não guardar o dia, Paulo é quem escreveu os textos mais difíceis e polêmicos. E eles eram torcidos no passado e continuam sendo torcidos ainda hoje. Portanto, nós precisamos de oração e de humildade ao nos aproximarmos da palavra de Deus e ao lermos as cartas de Paulo, lermos 2 ou 3 vezes mais em oração para entendermos o significado. Por isso, queridos, as cartas de Paulo são conhecidas pelos elaborados pensamentos e pela profundidade em que ele escrevia. Paulo era difícil e ainda continua sendo difícil. Gálatas foi provavelmente a primeira carta que Paulo escreveu logo após o concílio de Jerusalém, relatado lá em Atos capítulo 15. A carta aos Gálatas foi escrita provavelmente no ano 49 depois de Cristo. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, sob a orientação do Espírito Santo, tratou de situações específicas que o envolviam e também aos cristãos da Galácia. Sendo o missionário enviado para os gentios, Paulo fundou igrejas ao redor do mar Mediterrâneo. E embora visitasse essas igrejas sempre que possível, ele não podia ficar em lugar por muito tempo. Para compensar a sua ausência, Paulo escrevia cartas a fim de lhes dar orientação. Com o tempo, cópias das suas cartas foram compartilhadas com outras igrejas, conforme diz em Colossenses 4,16. Embora algumas destas cartas tenham se perdido, pelo menos 13 cartas de Paulo são conservadas no Novo Testamento, levando o seu nome. Além disso, como mostram as palavras de Pedro, os escritos de Paulo passaram a ser vistos como parte das Escrituras. Ele era reconhecido como um homem de Deus, inspirado por Deus, e as suas cartas foram incluídas nas Escrituras Sagradas. Isso mostra quanta autoridade o seu ministério ganhou nos primórdios da história da igreja cristã. Queridos, quando lemos Paulo, estamos lendo aquilo que Deus o inspirou. E deveremos nos dedicar com humildade e oração para entender os escritos de Paulo. Porque isto traz confusão na mente das pessoas. No mundo pentecostal, no mundo protestante, as cartas de Paulo são torcidas sobre o dia de jejum, sobre os sábados, sobre a lei cravada na cruz, quando Paulo diz que todos os dias são iguais. Enfim, queridos, nós precisamos de muita humildade e oração ao estudarmos as cartas de Paulo. Na parte de segunda-feira, o chamado de Paulo. Sendo a primeira carta de Paulo, carta aos Gálatas, intencionalmente ele afirmou que ele era apóstolo chamado por Deus. Sim, Paulo considerou a desconfiança e a suspeita que os demais membros cristãos e judeus tinham em relação a ele, e em face daquela suspeita e desconfiança, ele iniciou a sua primeira carta defendendo o seu apostolado, dizendo claramente, a alto e bom som, que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, chamado diretamente por Deus e que ele recebeu uma revelação diretamente de Jesus. Vamos abrir então Gálatas capítulo 1 e os versos 1 e 2. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 1 e os versos 1 e 2. Aqui vamos ler. Paulo, apóstolo,
não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Não é uma forma incomum de começar uma carta? É uma forma incomum, porque Paulo, ele esqueceu as saudações, e aqui, por isso é a primeira carta, e por isso nós entendemos que foi logo após o Concílio de Jerusalém, de Atos capítulo 15, porque o Concílio de Jerusalém, de Atos capítulo 15, foi convocado exatamente para resolver o problema de Paulo, o apóstolo dos gentios, criticado e condenado e tido em suspeita pelos irmãos cristãos judeus, pelos judaizantes. Por isso, queridos, Paulo já começa a sua primeira carta dando certeza de que ele não foi chamado por homem algum, mas diretamente por Jesus Cristo, a quem ele conheceu na estrada de Damasco. Jesus se revelou a ele na estrada de Damasco. Ele não tinha dúvida alguma. E o testemunho de Paulo é um testemunho irrefutável, chamado por Jesus e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Aqui temos, portanto, queridos, essa introdução não usual de Paulo. Literalmente, a palavra apóstolo significa alguém enviado, um mensageiro. No Novo Testamento, no sentido estrito, ela se refere aos primeiros 12 seguidores de Jesus. Judas traiu Jesus e Judas foi substituído pelo apóstolo Paulo. Quando eu mencionei isso uma vez, alguém disse: não, pastor, o senhor está enganado. Quem substituiu Judas foi o Matias. Eles lançaram sorte e escolheram Matias. Queridos, exatamente, os discípulos lançaram sorte e escolheram Matias. Mas Deus não escolheu por lançando sorte. Deus escolheu a dedo a Paulo para substituir Judas. E Paulo é, aos olhos de Deus, o apóstolo, completando os 12 apóstolos. Paulo substituiu Judas, tornou-se um vaso escolhido de Deus para levar o evangelho aos gentios a partir do ano 34, quando começou a era dos gentios. Nós ainda estamos vivendo na era dos gentios. O fato de Paulo negar com tanta força que o seu apostolado se apoiasse em qualquer ser humano sugere que havia uma tentativa por parte de alguns na Galácia de enfraquecer sua autoridade apostólica. Se não existisse essa tentativa de enfraquecer, de minar a credibilidade de Paulo, ele não teria começado a sua primeira carta desta forma. O fato dele ter iniciado a carta dizendo, esquecendo as saudações, não é? E dizendo já diretamente: eu sou um apóstolo não chamado por homens, mas por Jesus Cristo, mostra que ele estava refutando as acusações de outros irmãos. Vimos alguns na igreja não estavam felizes com a mensagem de Paulo, de que a salvação era fundamentada na fé em Jesus apenas e não nas obras da lei. Eles achavam que o evangelho apresentado por Paulo estivesse minando a obediência. Esses perturbadores eram sutis, sabiam que a base da mensagem do evangelho de Paulo estava diretamente ligada à fonte da sua autoridade apostólica e resolveram então fazer um ataque poderoso contra essa autoridade. Os judaizantes, os legalistas daquele tempo. E você pode estar pensando que isso era problema da igreja primitiva no primeiro século. Não era. Esse era um problema também da nossa igreja. Quando a igreja surgiu em 1844, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os líderes eram muito legalistas. Vocês se lembram que cerca de 44 anos depois do surgimento da igreja, no ano de 1888, ainda houve em Minneapolis, em 1888, uma grande discussão e polêmica sobre a justificação pela fé, porque a maioria ainda estava defendendo a salvação pelas obras. Queridos, mas a justificação pela fé pregada por Paulo é a justificação pela fé pregada por Wagner, por Jones, por Ellen White. Queridos, é a justificação pela fé pregada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles judaizantes
não negaram diretamente o apostolado de Paulo. Eles provavelmente afirmavam que Paulo não havia sido um dos primeiros discípulos de Jesus. E por isso, sua autoridade não era de Deus, mas de homens. Talvez os líderes da igreja de Antioquia, que tinham designado Paulo e Barnabé como missionário, ou talvez viesse de Ananias a autoridade de Paulo, ou talvez viesse de outros, mas não de Deus. Então Paulo deixou claro: minha autoridade não vem de homem nenhum, mas de Deus. Na opinião deles, dos críticos, Paulo era somente um mensageiro de Antioquia ou de Damasco e nada mais. Mas Paulo reconheceu o perigo dessas afirmações e defendeu imediatamente o apostolado que Deus lhe havia concedido. Na parte de terça-feira, o Evangelho de Paulo. Quando Paulo diz que foi chamado por homem nenhum, mas diretamente por Jesus Cristo, ele está afirmando que Jesus é Deus. Eu não sei se você pegou essa ideia, mas quando eu li Gálatas capítulo 1 e o verso 1, Paulo dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Quando Paulo diz que não foi chamado por homem algum, mas por Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus é Deus. Não fui chamado por homens, mas por Jesus. Ora, se Paulo estivesse dizendo que Jesus é homem, somente homem, ele estaria se contradizendo. Mas ele disse: eu não fui chamado por homem algum, mas por Jesus Cristo e pelo Deus Pai. Jesus é Deus, tanto quanto o Pai. Queridos, a divindade de Jesus está irradiando através das palavras de Paulo. Outra mensagem que se destaca aqui na parte de terça-feira é a palavra graça e paz. Essas duas palavras, graça e paz, elas descrevem basicamente a mensagem do Evangelho de Paulo. Essas duas palavras, mais do que qualquer outra, ou mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento, Paulo usou muito mais essas duas palavras, graça e paz. Não eram a graça e paz de Paulo, mas era a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça divina. Esta graça que foi manifestada desde o Jardim do Éden, quando o Cordeiro foi morto. Esta graça manifestada ao longo de todo o Velho Testamento. A graça que se manifestou em Jesus Cristo e apresenta-se também através de todo o Novo Testamento. A graça infinita, a graça extasiante, a graça que você não entende e que eu não entendo, porque ela vai além da nossa compreensão. Essa graça nos traz paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a verdade central sobre a qual o Evangelho está firmado? De acordo com Paulo, não é nossa conformidade com a lei o conceito que os adversários de Paulo estavam anunciando. Ao contrário, o Evangelho se fundamenta inteiramente no que Cristo realizou por nós, por meio da sua morte na cruz e da sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo fizeram algo que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Destruíram o poder do pecado e da morte, libertando os seus seguidores do poder do mal, que mantém muitas pessoas no medo e na escravidão. Quero ler com você o capítulo 1 de Gálatas e agora os versos 3 em diante. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Este é o cerne do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz, no seu lugar, no meu lugar, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e a esperança de que ele vai voltar. Aqui no verso 4, capítulo 1, verso 4, está realmente o centro da mensagem do Evangelho do nosso Senhor, sua morte em nosso lugar, para nos livrar do presente século mau, ao qual
glória para todos sempre. E o verso 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Queridos, que outro evangelho? Satanás tem um outro evangelho. Paulo foi radicalmente explícito de que não existe um outro evangelho válido, verdadeiro. Este outro evangelho é um evangelho espúrio, falso, que nasceu na mente de Satanás, que mostra a salvação pelas obras, pelo legalismo. E Paulo insiste, dizendo, só existe um evangelho que veio do céu. Este evangelho de Jesus, que afirma a salvação pela graça. Na parte de quarta-feira, nenhum outro evangelho, diferente das outras cartas, conforme Romanos, conforme primeira carta aos Coríntios, conforme a carta aos Filipenses, conforme a carta de primeiro Tessalonicenses, diferente de todas essas cartas, a carta de Gálatas expressa a decepção de Paulo. Que decepção? A decepção anunciada no verso 6, capítulo 1 de Gálatas, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Essa expressão maravilho-me, em outras palavras, estou admirado. Em outras palavras, eu estou decepcionado, porque vocês abandonaram tão facilmente, tão rapidamente o evangelho verdadeiro para aceitar um outro evangelho espúrio, falso. Portanto, queridos, Paulo foi muito enfático. Paulo era um homem de convicções fortes. Essas convicções fortes de Paulo o faziam rejeitar qualquer outro evangelho. Muitos poderiam dizer hoje, como diziam naquele tempo, que Paulo estava sendo arrogante, que Paulo estava querendo ser o dono da verdade. Paulo não estava preocupado com o que iam falar dele. Ele defendeu radicalmente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação pela fé, pela graça em Jesus. O abandono deste evangelho que Paulo pregou era uma deserção. Assim como no exército existem soldados que desertam e que saem do exército e são rotulados como desertores, Paulo estava dizendo que os cristãos da Galácia, eles estavam desertando do evangelho verdadeiro. A situação na Galácia era tão perturbadora que Paulo omitiu totalmente a ação de graças, saudações e foi direto ao ponto. Por isso é diferente das outras cartas de Paulo. Eu quero ler com vocês também a partir do verso 6 até o verso 9. Primeiro, Gálatas capítulo 1, verso 7 agora até o verso 9. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Judaizantes, pessoas que desciam de Jerusalém e que eles queriam estragar as igrejas criadas e fundadas por Paulo. Como Paulo fundava as igrejas e deixava líderes dirigindo a igreja, cuidando da igreja e seguia avante, fundando outras igrejas, então vinham lobos vestidos de ovelha e se introduziam nessas igrejas fundadas por Paulo, minando a credibilidade do apóstolo Paulo e ensinando a salvação pelas obras, a salvação pela lei mosaica, a salvação pela circuncisão. Por isso Paulo está dizendo, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, em outras palavras, há alguns que vos perturbam, que incomodam e que estão estragando o trabalho lindo que eu, em nome de Jesus Cristo, realizei na conversão de vocês. E o verso 8 diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Paulo é muito forte nas suas palavras, nas suas declarações. Mas por que ele estava sendo tão forte, dizendo que seja amaldiçoado
aquele que vier pregando um outro evangelho, porque ele tinha certeza de que foi Satanás que enviara a estas igrejas os judaizantes, querendo fazer com que os cristãos convertidos por Paulo voltassem à prática da circuncisão e outros ritos da lei mosaica. Aqui não está falando da lei dos 10 mandamentos, está falando dos dias de festas, da lei cerimonial, da lei escrita por Moisés num livro colocado ao lado da arca. A lei dos 10 mandamentos não foi escrita por Moisés, foi escrita diretamente pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, e colocada dentro da arca. E essa lei de Deus, ela é eterna. Mas a lei de Moisés não era eterna, ela é temporária. É a lei dos sacrifícios, a lei cerimonial. Mas muitos judeus cristãos continuavam na prática desta lei mosaica. Mas Paulo está dizendo que estes estavam sendo perturbadores e eles deveriam ser amaldiçoados. E o verso 9 diz: assim como vô-lo já dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo foi tão enfático que ele repetiu 2 vezes a mesma expressão. Queridos, Paulo não reteve palavras em sua acusação contra os Gálatas. Ele os acusou de trair a sua vocação como cristãos. A palavra abandonando ou passando para outro evangelho, que aparece no verso 6, muitas vezes era usada para descrever soldados que desistiam da sua lealdade ao país, abandonando o exército. Paulo estava dizendo que os Gálatas eram desertores que estavam virando as costas para Deus. De que maneira os Gálatas estavam abandonando Deus? Eles passaram a aceitar um evangelho diferente. Ao ensinar que a fé em Cristo não era suficiente, estavam agindo como se tivesse outro evangelho. Paulo ficou tão incomodado com essa distorção do evangelho que desejou que qualquer pessoa que pregasse um evangelho diferente caísse sob a maldição de Deus. Paulo foi tão enfático sobre esse ponto que chegou a dizer basicamente a mesma coisa 2 vezes. Queridos, o tempo passa, mas o coração do ser humano não muda. Eu me recordo, quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, nós tínhamos ali o professor Jerome Jussen, um americano que pregava a justificação pela fé. Ele foi mal compreendido por alguns outros professores e tanto o incomodaram que ele retornou para os Estados Unidos. Quando a nossa classe se graduou, nossa classe convidou o pastor Jussen para ser o nosso paraninfo, para vir dos Estados Unidos ao Brasil para ser o nosso paraninfo e para fazer o discurso na graduação. E esse convite foi criticado por outros professores que não queriam que ele voltasse lá na faculdade de teologia. Os legalistas, os judaizantes sempre existiram. Aqueles que acreditam que a salvação é pela fé, mas também é pelas obras. Queridos, a salvação é pela fé. As obras resultam na vida dos salvos em Jesus Cristo. Mas nós não podemos colocar as obras como meio de salvação. Na parte de quinta-feira, a origem do Evangelho de Paulo. Se não fosse a revelação de Jesus, conforme o verso 16 menciona, se não fosse a revelação de Jesus Cristo mencionada no verso 16, aqui no capítulo 1 de Gálatas, verso 16, diz: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Essa convicção de Paulo de que foi uma revelação recebida de Jesus, se não fosse essa revelação, Paulo teria muito mais razões para ser judaizante. Paulo teria muitas razões para exigir também dos gentios a circuncisão, pois ele, Paulo,
excedia em muito aos outros nas tradições. Vejam o verso 14, capítulo 1, verso 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo tinha muito mais razões para ser judaizante, para ser legalista, porque ele excedia em muito no judaísmo os outros da sua própria idade. Mas o verso 15 explica a razão por que Paulo deixou esta salvação farisaica pelas obras, que é irreal, e passou para a salvação pela graça de nosso Senhor Jesus. No verso 15 ele explica: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A graça brilhou na vida de Paulo. Ele se deleitou na graça. Ele passou a ter a alegria da salvação. Aqueles que buscam a salvação pelas obras não conseguem a alegria da salvação. São pessoas tristes, são pessoas exigentes, intolerantes com os outros, porque eles não desfrutam a paz e a graça. E essa falta de paz, eles passam para os outros. Mas Paulo se deleitava na alegria da salvação. Por isso ele tem com certeza e convicção, ele diz: quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que ele tinha razão para ser judaizante, mas ele foi convertido por Jesus Cristo. Essa mudança radical na vida do judaizante Saulo foi a revelação de Jesus Cristo. Se não fosse tal revelação, Paulo seria muito mais judaizante que todos os outros. Eu quero ler para vocês o que está no capítulo 1 e agora os versos até o verso 24, não é? Lemos até o verso 16, agora vamos ler o verso 17 até 24. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo dá aqui uma pequena biografia da sua vida, o que aconteceu depois daquele encontro na estrada de Damasco, quando ele viu Jesus Cristo, ele ouviu a voz de Jesus Cristo, ele ficou cego e ele foi encaminhado para Ananias, e Ananias orou sobre ele, e ele foi curado, ele foi batizado, e depois então ele partiu para ser o apóstolo dos gentios. Ele dá aqui uma pequena biografia. Por que Paulo não exigiu que os gentios convertidos fossem circuncidados? Porque ele entendeu o Evangelho. No Antigo Testamento, o sinal de que você pertencia ao povo de Deus era a circuncisão. A circuncisão começou com Abraão, quando Abraão foi circuncidado já depois de velho, e dali para frente a circuncisão era um sinal de que eles pertenciam ao povo de Deus. Porém, no Novo Testamento não há circuncisão, mas há o batismo. Jesus Cristo disse: aquele que crer e for batizado será salvo. O crer em Jesus Cristo e ser batizado nos faz membros da família de Deus. Queridos, os versos 13 a 24 trazem um relato autobiográfico da situação de Paulo antes da conversão. E os versos 13 e 14 falam da conversão dele, e os versos 15 e 16, posteriormente à conversão dele,
Paulo afirmou que as circunstâncias que envolveram cada um desses acontecimentos tornaram absolutamente impossível que qualquer pessoa afirmasse que ele havia recebido o evangelho de outra pessoa e não de Deus. Paulo não ficaria indiferente permitindo que alguém depreciasse a sua mensagem, questionando o seu chamado. Ele sabia o que lhe havia acontecido na estrada de Damasco. Ele conhecia Jesus Cristo agora por experiência pessoal e que havia sido chamado para ensinar e pregar para os gentios. E ele faria isso, cumpriria com a sua missão, custasse o que custasse. Agora uma pergunta, meu querido irmão. Você tem certeza do seu chamado em Cristo? Quão convicto é você de que foi chamado por Jesus Cristo? Quando nós temos convicção do nosso chamado, nós também teremos convicção da nossa missão. Os que são convictos de que foram chamados por Jesus Cristo, eles são convictos de que são filhos de Deus. E o Deus Pai tem uma missão para eles na terra: exaltar Jesus Cristo como Salvador do mundo. Exaltar a lei do nosso Senhor Jesus Cristo como norma de obediência na vida daqueles que já foram salvos em Jesus Cristo. A lei de Deus entra na vida não antes da salvação em Jesus Cristo. A lei de Deus é gravada na mente daqueles que foram chamados por Deus e nasceram gerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem grava a lei na nossa mente quando nós abraçamos Jesus como nosso Salvador. Portanto, não podemos colocar a lei antes da salvação ou como um meio para nos salvarmos. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo gravará a lei. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, aqui nós lemos sobre o concerto, o novo concerto que Deus fez com o seu povo. Hebreus capítulo 8. Vamos ler então a partir do verso 9. Hebreus capítulo 8, verso 9 em diante. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Agora o verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Depois que nós somos chamados e salvos pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo grava a lei de Deus na nossa mente, no nosso entendimento. E Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Não é legalismo, é salvação pela graça. E os salvos pela graça, o Espírito Santo se encarrega de gravar na mente de cada um a lei de Deus. Colocar em nosso coração o amor a Deus. O verso 11 diz: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Portanto, queridos, o novo concerto, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. O velho concerto terminou com Cristo na cruz, e o véu rasgando de cima a embaixo, anulando o santuário da terra e inaugurando o santuário do céu. Cristo é o nosso mediador e salvador de um novo concerto, porque no novo concerto não é sangue de animais, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo. No novo concerto não é um sacerdócio levítico ou da família de Arão, mas é um sacerdócio conforme Jesus Cristo, chamado e instituído como sacerdote diretamente por Deus. Assim como Melquisedeque foi constituído sacerdote por ordem divina e não por genealogia, não porque nasceu sacerdote, mas foi constituído por ordem divina, Melquisedeque. Assim Jesus também foi constituído sacerdote por ordem direta de Deus. Ele é o sacerdote no santuário do céu. Esse é o novo concerto que tira a nossa mente do santuário da terra e leva a nossa mente para o santuário do céu.
tira a nossa mente de um sacerdócio na terra e leva a nossa mente para um sacerdócio no céu, onde existe somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, conforme fala a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Este é um novo concerto, esta é a salvação pela graça. Mas para que não nos enganemos, este Espírito Santo, que gera em nós a natureza santa de Jesus, ele também imprime na sua mente a lei de Deus, os 10 mandamentos. E você se torna obediente a Deus. Por quê? Porque você já foi feito filho de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia por isso. O coração do homem não muda. Hoje nós enfrentamos perseguições como no tempo de Paulo. Quem quiser pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus será perseguido. Hoje nós continuaremos sendo desacreditados por outros que são judaizantes. Os judaizantes existem hoje tanto quanto foi no primeiro século. Paulo se preocupava com as igrejas que ele fundou. Ora, aqueles que não tinham fundado a igreja não estavam preocupados com a igreja, estavam perturbando a igreja. Porém, Paulo, como um pai espiritual das igrejas, ele se preocupava por aquelas igrejas, pela salvação das pessoas que eram filhos e filhas na fé de Paulo. Portanto, ele escreveu esta carta repreendendo os judaizantes. Em quase todas as igrejas havia alguns membros judeus de nascimento. Com argumentos bíblicos, era impossível derrubar as doutrinas ensinadas por Paulo. Por isso, eles recorriam às medidas mais inescrupulosas para neutralizar a influência de Paulo e enfraquecer a sua autoridade. Declaravam que ele não havia sido discípulo de Jesus e, portanto, não tinha recebido nenhum chamado da parte de Deus. Mas ousava ensinar doutrinas diretamente opostas aos ensinos defendidos por Pedro, Tiago e outros apóstolos. Mas isto não era verdade. Pedro, Tiago e os outros apóstolos estavam em harmonia com Paulo. As colunas da igreja cristã, Pedro, Tiago e outros, eles estavam apoiando Paulo no seu ministério. No Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, nós percebemos claramente o apoio que os apóstolos deram ao ministério de Paulo. O coração de Paulo ficou agitado quando viu os males que ameaçavam destruir rapidamente as igrejas que ele fundou. Queridos, hoje não é diferente. Como Paulo, cada um de nós precisamos ter a certeza do chamado divino. Você tem certeza de que foi chamado por Deus, salvo por Jesus Cristo, que recebeu uma missão de Deus para anunciar o evangelho da graça, da salvação em Jesus Cristo? Gálatas capítulo 1 e os versos 15 e 16, onde nós lemos: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo se sentia chamado desde o ventre da mãe. Quando ele estava perseguindo cristãos, matando cristãos, no seu coração ele estava sendo muito sincero a Deus, pensando estar fazendo um grande trabalho para Deus. Ele era sincero de coração, mas estava sinceramente enganado. Mas Deus o iluminou, Deus o chamou. Por isso o verso 16 diz: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Deus tem uma missão para você, para que você pregue a Jesus Cristo aos outros. Eu li o livro de Billy Graham, O Mundo em Chamas, e no livro O Mundo em Chamas, na página 74, Billy Graham disse que encontrou uma vez um homem no hotel Ucrânia, em Moscou, e conversando com este homem russo, disse para Billy Graham: eu já passei por 2 guerras mundiais e eu tenho visto muitas coisas serem mudadas neste mundo, porém eu percebi que existe uma coisa que nunca muda. E Billy Graham perguntou: o que é isso que nunca muda? E ele, batendo no peito, ele disse: o coração humano. Isto não muda. Exatamente, queridos. O coração humano é mau, é perverso. Enganoso é o coração humano. Quem o conhecerá? O mesmo Jesus que se revelou a Paulo, se revela a mim e a você, e nos cobre com a sua graça.
Quando você encontra a alegria da salvação pela fé em Jesus Cristo, você se torna um cristão alegre, feliz. Você irradia esta graça para os outros. Você não é aquele que fica medindo a saia, medindo o cabelo, medindo o salto. Você não fica criticando, acusando. Você é um cristão feliz. Coloque poder na mão de uma pessoa e você conhecerá quem é ela. O poder foi colocado na mão de Salomão e ele perturbou o povo, ele explorou o povo. O poder foi colocado na mão de Paulo e ele serviu a igreja. Pedro, Paulo, Tiago, todos receberam poder e autoridade e serviram a igreja humildemente. Porém, os bispos de Roma receberam poder e autoridade na mão e excluíram, excomungaram, perseguiram a igreja de Deus. O que é que nós vamos fazer? O que é mais importante para nós hoje? É o assim diz a igreja? É o assim dizem os concílios da igreja? Ou é o assim diz o Senhor? Os adversários de Paulo, defendendo um evangelho que não era de fato um evangelho, atacaram Paulo, enfraquecendo as reivindicações de autoridade dele, semeando confusão e desconfiança dentro da igreja. Paulo respondeu fundamentando sua autoridade não nas suas próprias qualidades pessoais. Paulo colocou toda a sua confiança e fé no evangelho que ele havia sido chamado a pregar e naquele que o havia comissionado a pregá-lo. Em que você coloca a sua confiança? Em última análise, quem ou qual é a autoridade para você? A igreja, os concílios, o manual ou a palavra de Deus? O assim diz o Senhor. É a igreja, é a ciência, são os pioneiros, os professores de teologia, ou é o assim diz o Senhor? O assim está escrito. Unicamente a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e autoridade. Queridos, peço a Deus que derrame o Espírito Santo sobre você e que dê para você e para mim a alegria da salvação e da graça e da paz que Paulo desfrutou na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.